Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a importância da musicalização na educação infantil. Na aula de hoje, nós vamos refletir sobre uma questão muito importante. Por que na educação formal as escolas de educação infantil devem trabalhar com a musicalização? Esta é uma questão que necessita de uma resposta que passe pelas práticas musicais encontradas nas escolas e se difunda entre os educadores. Musicalização é um processo de construção do conhecimento musical que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical da criança, contribuindo para sua capacidade de criação e expressão artística. Na musicalização, o lúdico caminha lado a lado com a música, oferecendo ao educando a possibilidade de desenvolver e aperfeiçoar a percepção auditiva, a organização, a imaginação, a coordenação motora, a memorização, socialização e também expressividade. O termo musicalização infantil adquire uma conotação específica, caracterizando o processo de educação musical por meio de um conjunto de atividades criativas, em que as noções básicas de ritmo, de melodia, compasso, métrica, som, tonalidade, leitura e escrita musicais são apresentadas aos alunos por meio de canções, por meio de jogos, pequenas danças, exercícios de movimento, relaxamento e prática em pequenos conjuntos instrumentais. Ok? Bom, o papel da música na educação infantil. Entender, pessoal, a questão do papel da música na educação infantil e possibilitar aí ao educando a vivência dessa prática constitui o primeiro passo para a construção do fazer musical no ambiente escolar, permitindo que o canto deixe de ser uma ação mecânica sem uma intencionalidade definida. Dessa maneira, então, as escolas elas devem proporcionar situações em que a criança possa ampliar o seu potencial criativo, favorecendo o desenvolvimento do seu gosto estético e aumentando aí a sua visão de mundo. Quando a criançada ouve uma música, aprende uma canção, brinca de roda ou até participa de brincadeiras rítmicas ou até de jogos, de mãos, recebe estímulos que a despertam aí para o gosto musical, introduzindo o seu processo de formação, um elemento fundamental para o próprio ser humano. A expressão e a criação mediante o conhecimento da música, eles acompanham aí o ser humano ao longo da sua vida. É próprio da natureza humana a ação de criar, esse resultado de reflexão e de leitura sobre o mundo. E nesse sentido, então, o trabalho pedagógico é aquele que proporciona a educação criativa e reflexiva, defendendo e desenvolvendo ali grandes ações que possibilitem ao educando agir criticamente e refletir diante das situações novas e desafiadoras do dia a dia. Então, a educação musical é um dos meios para se alcançar esse tipo de educação, mas produz efeitos positivos somente quando se estabelece uma relação reflexiva entre o professor e o educando. Sendo o educador um facilitador da aprendizagem, devem garantir a liberdade de expressão e proporcionar situações ricas e produtoras de experiências marcantes e também significativas. Na educação infantil, a música, então, tem servido aí de suporte, para atender vários propósitos, como a formação de hábitos, de atitudes e também de comportamentos, a realização de festas comemorativas, a memorização de conteúdos relativos a números, letras do alfabeto, cores, enfim. As canções utilizadas, elas são acompanhadas, ordinariamente por gestos que são imitados pelas crianças de forma mecânica e sem sentido. Mas há críticas a se fazer sobre o ensino da música por imitação, porque muitas instituições elas encontram dificuldade para integrar a linguagem musical ao contexto educacional. Constata-se
uma defasagem entre o trabalho realizado na área de música e aquele que foi efetuado nas demais áreas de conhecimento, evidenciada pela realização de atividades de reprodução e imitação em detrimento de atividades voltadas à criação e elaboração musical. Assim, a música então é tratada como um produto pronto, né? Apenas reproduzido e não como conhecimento é construído, ok? Práticas musicais na educação infantil. Vejam aqui, pessoal, algumas práticas musicais, elas têm sido utilizadas na educação infantil para atender a propósitos diferenciados, né? Os quais variam de acordo com os interesses do grupo e as propostas contidas em seus currículos. Entre as razões para justificar a inserção da educação musical no currículo escolar estão, vamos ver, proporcionar ao aluno o desenvolvimento de suas sensibilidades estéticas e também artísticas, o desenvolvimento da imaginação e do potencial criativo, apresentar um sentido histórico da nossa herança cultural, meios também de transcender aí o universo musical de seu meio social e cultural. O desenvolvimento cognitivo, afetivo, o desenvolvimento psicomotor. Entra também o desenvolvimento da comunicação não verbal. Em contrapartida, em todas as práticas musicais utilizadas lá na educação infantil, se verifica aí, claro, a ligação da música com o brincar, que, presente em todas as culturas, é transmitido de geração para geração, constituindo parte das tradições a serem preservadas. Bom, embora a música já seja aí reconhecida como fundamental na formação do educando e necessária dentro dos currículos da educação infantil, ainda há muito o que fazer para que esta prática deixe de ser utilizada apenas como um suporte para a aquisição de conhecimento. Alguns elementos aqui estão presentes nas práticas escolares que se apoiam ou se expressam mediante a linguagem musical, tais como os jogos, a dança, a dramatização, o canto, a bandinha rítmica e os brinquedos infantis. Todos eles desenvolvem na criança a expressividade musical, situando-a numa organização de espaço e tempo, ok? Entre os jogos e os brinquedos que permeiam aí a cultura da criança estão as parlendas, que são aquelas brincadeiras rítmicas, né, com rimas e sem música. Os brincos, que é o movimento corporal com poucos sons. E também nós temos as brincadeiras utilizadas para fixar ou até ensinar nomes, números, as rondas ou até brincadeiras de roda, né, envolvendo aí música, dança e poesia. Os acalantos ou as cantigas de ninar, as adivinhas, faz de contas, jogos de improvisão, trava-línguas, entre inúmeras atividades divertidas para as crianças, ok? Pessoal, por hoje é só e até mais!